Os corticoides inalatórios são uma classe terapêutica muito utilizada em pacientes que têm doenças obstrutivas, como DPOC e asma. Entretanto, nos pacientes que têm diagnóstico de DPOC, existem algumas particularidades para indicar corretamente essa medicação. Nos pacientes com DPOC, os bronquodilatadores são as medicações-chave, são os remédios mais importantes para que haja ali um melhor controle de sintomas, uma melhor performance, uma melhor sensação de bem-estar por parte do paciente, uma melhor tolerância ao esforço, ao exercício físico. Já os corticoides inalatórios, eles entrariam naquele perfil de paciente que é mais exacerbador. Aquele paciente que sai daquele estado basal dele em alguns momentos ali ao longo do ano, que necessitam procurar emergência ou que tem ali crises mais importantes de falta de ar e de tosse, ou até mesmo chegar a precisar de uma hospitalização para um controle melhor desse quadro de exacerbação. Em pacientes que já são mais graves, foi observado, entretanto, que o uso crônico do corticoide inalatório estava aumentando o risco de pneumonias. E, por conta dessa questão, foi necessário elaborar melhor critérios para selecionar os pacientes que a gente indicaria o uso do corticoide inalatório. Hoje, a forte recomendação para uso naqueles pacientes que já têm história no último ano de uma hospitalização por DPOC, também em pacientes que têm história de 2 ou mais exacerbações moderadas ao ano, que seriam aquelas exacerbações que o paciente não conseguiu manejar ambulatorialmente, que ele precisou procurar emergência, precisou ali, ainda que temporariamente, de um suporte de oxigênio, de uma VNI para poder conseguir estabilizar e ser liberado para casa. Também é fortemente recomendado o uso do corticoide inalatório naqueles pacientes que têm uma contagem periférica de eosinófilos acima de 300. E também naqueles pacientes que têm uma sobreposição de asma, já que a asma ali, o substrato da doença tem um caráter inflamatório, o corticoide inalatório ali passa já a ser fundamental. Deve-se considerar o uso, ponderar ali risco-benefício se o paciente tiver uma história de uma exacerbação moderada por ano e aqueles eosinófilos ali já numa faixa mais transitória, entre 100 e 300. E não deve-se usar o corticoide inalatório naquele perfil de pacientes que tem história de pneumonia de repetição, com uma contagem de eosinófilos ali inferior a 100 e que tenham história prévia de infecção por micobactérias. Isso inclui não apenas a tuberculose, as micobactérias não tuberculosas também entrariam aqui nesse critério.